galera! Estamos aqui com o primeiro episódio do ano 2024, o sexto episódio do nosso PaquetáCast, já trazendo um assunto bem polêmico, né, que começou o ano passado. Eu trouxe aqui hoje o aluno Arthur para nos ajudar, a diretora Nívia, para nós conversarmos um pouquinho, Arthur, sobre o uso do celular pelas crianças e os adolescentes e como os pais agem em algumas situações. Sim. Certo? Então, Arthur, você enquanto adolescente, né, você trouxe o ano passado para a gente uns questionamentos sobre a questão do uso do celular e esse abuso, esse excesso que você percebe entre os adolescentes, né, até mesmo entre as crianças. E a gente gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que você pensa, né, sobre essa situação que você passa em casa? Como é que é essa relação das tecnologias na sua casa? Como é que a família interage com você ou com os seus irmãos, né? Como é que os pais trabalham essa questão do excesso? Sim. Primeiramente, sobre o excesso de celular, o que mais ocorre hoje em dia no Brasil são os pais que não têm tempo de cuidar dos filhos. Por exemplo, saem para trabalhar, às vezes deixa o filho com alguém, com o irmão, uma coisa assim. Sim. E deixa assim na frente da tela, do celular ou da TV, tipo, liberado. A criança fica lá vidrada. Uhum. Ela não tem mais percepção do que está acontecendo na volta dela. Ela só fica envolvida ali no mundo da tecnologia e não pensa nas coisas fora, não vive a infância. Ela fica vivendo na frente da TV. A mesma coisa que acontecia mais ou menos uns 20 anos atrás. No começo da televisão, onde as crianças sentavam os pais juntos ainda, sentavam para almoçar, para tomar café, jantar, tudo na frente da televisão. Ou seja, tudo tem que ser moderado. Sobre o uso mesmo, assim, do adolescente, sobre o celular, os pais deveriam só, tipo, meio que monitorar, assim, o que ele tá fazendo. Chegar assim, conversar, perguntar o que tu anda fazendo no celular. Sim, mas com quem tu achas falado. que a abordagem dos pais hoje, né, pelo que a gente conversou, que eu conversei um pouquinho com você o ano passado sobre isso, antes da gente fazer esse momento aqui, você colocou também que em muitas situações os pais não sabem fazer essa abordagem, né? Eles acabam fazendo imposições. Sim. E aquela imposição ela acaba virando, ela acaba trazendo para o adolescente mais vontade ainda de ver o que tem lá. Sim. O que falta muitas vezes nos pais hoje em dia é a conversa. Pois, por exemplo, o adolescente ele tá lá no celular, daí veio lá, um amigo apresenta um negócio que não é coisa certa para ele estar assistindo. Daí os pais estão lá, deixando ele assistir, tipo, sem nem saber, na real, o que está acontecendo. Eles não perguntam o que ele está fazendo. Também tem os casos que muitas vezes o adolescente ou a criança não está fazendo absolutamente nada no celular. Os pais, por simplesmente não ter tido contato com a tecnologia muito tempo atrás, negam esse uso. E fala uma coisa pra gente, Arthur. Tu tens umas argumentações boas com essa relação, né? Tu tens uma coerência, porque deve ser em casa, tu deves ter essa conversa com os teus pais, né? E os teus pais usam assim algum app, alguma coisa para poder olhar e fiscalizar, não fiscalizar, mas assim poder estar monitorando, acompanhando, essa tua... né? Sim, quando eu era um pouco mais novo, assim, uns 2 anos atrás, né? Eu usava um negócio que se chamava Family Link, é um aplicativo do Google mesmo, em que tu cria um e-mail pra criança ou pro adolescente, né? E instala no teu celular e no da pessoa que você deseja monitorar. Tu consegue saber, tipo assim, dependendo se for ou o Google ou o Microsoft Edge, o histórico da pessoa, consegue saber exatamente o tempo que ela usa cada aplicativo e quanto tempo que ela usa de celular por dia. E tu tens 2 irmãos menores, né? Sim. E como é que é essa relação dos teus irmãozinhos com a tecnologia? Os pais fazem o mesmo trabalho que eles fizeram contigo? Ou eles ficam mais tempo na tecnologia? A tecnologia, quando a gente fala, até mesmo a TV, né? Não precisa ser só necessariamente no celular. Como é que é a vivência de vocês? É a mesma? O pai e a mãe tentam fazer o mesmo trabalho, ou fazem o mesmo trabalho que fizeram contigo? Eles sim, fazem mais ou menos o mesmo trabalho. E tu percebe que os teus irmãos, eles
querem estar acessando mais ou eles têm isso tranquilo também? Tem isso tranquilo também. Por exemplo, vai lá, coloca um desenho. Tem Às vezes que não é tempo muito. para ficar para ficar na TV ou Até para ficar tem, no porque celular? eles passam metade do dia na creche, eles vêm ali pelas 5 horas, ou seja, eles ficam 2 horas vendo TV por dia. Se for 2 ver. horas. Mas assim, quantos anos eles têm, Arthur? Um tem um, vai fazer 2, e outro tem 3. Mas porque tu colocasse também, né, nas tuas pesquisas lá, que, que o teu pensamento é que crianças menores de 7 anos nem tenham tanto acesso. Como é que funciona isso para ti? Assim, por exemplo, a televisão ainda é uma forma mais tranquila de tu visualizar o que a criança está assistindo. Sempre aparece lá, continuar assistindo, ou vídeos que foram assistidos recentemente. E tu consegue impor mais limites e deixar só o que tu acha seguro para a criança assistir. Já na internet, criança é muito inteligente. Ela consegue, mesmo não sabendo, burlar muitas vezes coisas assim de controle parental. Entendi. E a gente agora, hoje, né, a gente está muito ainda conhecendo, né, está engatinhando na inteligência artificial. Agora, tudo que a gente escuta, foi usar inteligência artificial. Vocês fizeram um trabalho essa semana usando a inteligência artificial nas aulas de arte. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão da inteligência artificial, porque ela é uma ferramenta que ela vem para ajudar a gente, né, para ajudar as pessoas a melhorar situações, não para que a gente vá lá e copie exatamente o que peça para fazer aquilo pela pessoa. Sim. Enquanto adolescente, o que tu pensa sobre isso? E assim, como é que os teus amigos estão vendo essa questão de inteligência artificial? Assim, no começo quando surgiu era um negócio, nossa, era tipo, melhor coisa, vou deixar de fazer tarefa. Era muito assim. Só que com o passar do tempo foi se descobrindo que a inteligência artificial ela não é exata. Nem tudo que ela faz está exatamente correto. Ela comete erros de português, erros de qualquer tipo de linguagem, assim, até às vezes de conversar mesmo. Existem vários tipos de inteligência artificial que pode ser acessado pelo público. Tipo chatbots, que são para tu conversar, pedir informações que às vezes tu não consegue num site normal. Também tem uns que, como tu falou ali, foi usado na aula de arte. Foi para animar imagens. Sim, isso, bem interessante, né? Ele veio para contribuir para vocês numa aprendizagem. Sim. Mas a gente sabe também que muitas pessoas usam, né? Eu quero fazer um trabalho, agora eu não quero pensar. Então eu vou lá, coloco lá na inteligência artificial que eu vou usar ali para aquele momento, né? Qual eu vou querer usar, e aí acabo me aproveitando da situação. Tu acha que a inteligência artificial ela traz algum perigo, algum risco disso se tornar um hábito? Como é que tu achas que, enquanto adolescente, assim, isso poderia ser resolvido entre vocês, assim, para usar para o lado realmente necessário, para orientar e não para fazer por mim, né? Ela fazer por mim o que eu poderia estar fazendo, o que eu poderia estar pensando. Sim, como eu já tinha citado ali, por si só a inteligência artificial muitas vezes não responde exatamente ao que se pede. Ou seja, tu não consegue. Quem usa mesmo já percebe logo de cara que não satisfaz o que tu precisa. Qualquer coisa tu pode também bloquear esses sites assim. Pode ter uma configuração do Google onde tu pode bloquear exatamente os sites que tu quer. Também tu pode fazer isso. Sim. E assim, outra coisa, o que tu falaria para os pais, assim, para ter mais esse cuidado? Porque a gente percebe que os jovens muitos, né, tendo crise de ansiedade, né, inseguros, ficam lá vendo alguns sites com influenciadores, que eu digo assim, muito dinheiro, muita fortuna, e fico passando, a pessoa começa a criar uma angústia em relação àquilo. Como trabalhar com isso? Assim, enquanto adolescente, como a gente pode estar trazendo isso para a nossa realidade, mas de uma forma não que vá prejudicar a nossa mente, né? Como é que tu achas que pode ser usado isso? O que os pais também podem estar contribuindo com isso? É que muitas vezes o adolescente ele não entende que o que se passa numa rede social não é real. São falsas emoções e tudo que acontece lá não é de verdade.
Por exemplo, muitas vezes tu tá lá olhando teu celular, tu tá no Instagram, por exemplo. Tu vê um garoto de 15 anos que fez 1 milhão só no último mês, assim, por exemplo. E tu começa a cair numa pressão social de achar que tu tem que ser igual. Tipo, tu sentir um fracasso. E em cima disso, tu vai só afundando. Daí tu vai vendo gente com vidas melhores, com falsas emoções, e isso vai te deixando pra baixo. Isso gera essa ansiedade, essa depressão. Ô, Arthur, tu tens noção de que teu vídeo está ajudando, a tua fala está ajudando muito, né? Outros que vão assistir, porque a consciência que tu tens enquanto adolescente, isso é muito importante. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que transmitir esses pensamentos para que as pessoas não caiam, como tu falasse, ali numa ilusão, né? Que aquilo ali é uma ilusão de momento, que elas usem da tecnologia da melhor forma possível, né? Mas que não fiquem presos a ela, né? Que não utilizem aquilo para ser um carro-chefe para poder viver. Sim. Arthur, quando eu era pequena, tinha os mesmos castigos, os pais também cobravam muito dos seus filhos. Hoje eu vejo muito que um dos castigos que os pais dão para os filhos é tirar o celular. Não fez isso, eu vou tirar o celular, não tirou nota boa, eu vou tirar o celular. O que você acha disso? Não tá errado. Eu não acho que seja errado. Dependendo da ocasião, por exemplo. O filho passa muito tempo no celular, daí ele não estuda, não faz as tarefas de casa. Nesse caso é até tranquilo tu limitar o celular. Mas se não for por causa disso, não tem razão pra tu fazer isso. Na tua ideia, teria uma forma de a gente conciliar entre os jovens, por exemplo, os pais, os responsáveis entre os jovens, você vai fazer a tua atividade e você vai usar o celular. Como é que a gente pode conscientizar o jovem que o celular, sim, é necessário também, mas que ele precisa ser deixado de lado para que o meu estudo tenha andamento? Sim. Sem ser por castigo. Sim, sim. Aí daí depende com quem que tu tá falando. Se, por exemplo, for ali o nono ano, já é um pessoal com 14, 15, isso já entende, ele já consegue ter uma separação de deixar de lado e fazer tarefa. Já se for um pessoal mais novo ali, sexto ano, sétimo, às vezes até o oitavo, já é mais difícil, porque não consegue conversar, tipo, falta maturidade. Porque com o adolescente o que falta muitas vezes do pai e da mãe é a falta de conversa. Eles querem tratar o adolescente que nem criança e criança que nem adolescente. Eles fazem essa inversão. A única coisa que tu precisa para conseguir conversar, conscientizar um adolescente é a conversa. Muito bem, senhor Arthur. Eu vejo assim, ó, sabe, a dificuldade assim que eu vejo também é muito daquela questão, né, talvez até por faltar também muitas conversas, assim, de criar aquela autonomia de usar o celular e largar naquele momento que tem que largar, né? Nunca ele consegue, no caso, até mesmo o adulto, eu digo assim, a pessoa, ela não pode deixar o celular se tornar um vício na vida dela, né? Esse é o grande problema que eu vejo assim, hoje em dia com muitas pessoas. Elas não sabem largar no momento certo, elas se pegam ali e passam horas, né? E tem gente que vira até a madrugada e não consegue largar. Então, é nesse sentido também que a gente precisa, né, enquanto também pais, escola, a gente precisa trabalhar os alunos para eles utilizarem daquela ferramenta, né? Sim. E não serem escravos da ferramenta. Muitas vezes tanto a criança, adolescente, adulto, abusa do uso do celular por conta de problemas até mesmo emocionais e psicológicos. Ele se prende naquilo ali porque se ele vai, entre aspas, para a vida real, ele só sofre. Sim. Daí ele se refugia naquele mundo. O problema é que ele não está, eu digo assim, ele precisa ser forte, né? E eu vejo muitos adolescentes hoje em dia também usando a ferramenta ali, o celular, usando a internet, para bem isso que tu falasse, assim, eu preciso ser forte, eu consigo ser forte só quando eu estou aqui na frente, senão eu não consigo lidar com os meus problemas, né?
E os problemas a gente tem que enfrentar, mesmo que a gente não consiga resolver. Mas eu vejo isso também como tu estás falando, assim. O uso do celular para me defender dos meus problemas. Né? Não sabe resolvê-los, ou mesmo que não consiga resolver, né? Enfrentar naquele momento, pedir ajuda. Isso é um mal também que a gente precisa estar ajudando o adolescente, né? Nesse processo. E essa conscientização sendo feita agora na adolescência, que serão os futuros responsáveis, os futuros pais, é muito importante. Porque o que a gente pode notar? Que se você sai em família, que você vai fazer um lanche fora, ou assistir alguma coisa, ou até esperar uma consulta, a primeira coisa é o celular na mão da criança para que ela não atrapalhe, né? Então, conscientizar a juventude agora do uso correto dessa ferramenta, com certeza serão pais responsáveis com mais responsabilidade com seus filhos no futuro. Adultos saudáveis, Isso, perfeito, Rosane. Muita coisa que acontece, assim, que tu falou ali de deixar o celular com o filho, é porque muitas vezes tem crianças que não tem nem o que fazer, às vezes, que a criança é tão atentada que aquilo ali é o calmante dela. Que ela não se acalma com outra coisa. Mas não pode, né? Realmente. Não pode. Isso faz Tem muito mal. várias outras coisas, né? Um brinquedo, alguma coisa que pode ser levado. Um lápis, um caderno, um desenho, A gente né? tem que usar a ferramenta em momentos certos, Tem para a que idade, usar a aquilo que você imaginação. falou, né? A criança abaixo de 7 anos nem deveria Realmente. estar usando essa ferramenta. Né? Porque isso atrapalha em todo o desenvolvimento dela, nem deveria estar usando. Fica viciada naqueles Mas, joguinhos, coisinhas assim. Porque aí depois ela só vai querer aquilo, ela não vai nem saber brincar. É o que a gente está vendo e vê hoje em dia, né? Mas é o que eu falo, é um assunto que se a gente ficar, a gente vai trazendo à tona e vai trazendo mais coisas. Ele é interessante, né? Pra gente até trazer para um outro momento, também mais um episódio, tá falando mais um pouco sobre, e conscientizar, sempre nesse objetivo de a gente estar conscientizando, né Arthur? Sim. Principalmente você, enquanto adolescente, está aqui nessa conversa com a gente, é muito importante isso. Quer falar mais alguma coisa? Arthur quer pra gente, então a gente vai Não, tranquilo. certinho. Muito obrigada, né? Agradeço o convite, dona Rosânia. E Um assunto que teremos me interessa outras, muito, principalmente quando envolve jovens, né? Sim. Então, um assunto que traz muito a minha atenção. Obrigada, Arthur, por estar aqui. E obrigada mais uma vez, Rosânia, pelo convite. Eu também agradeço a presença de vocês, né? E já convido vocês para um próximo, para a gente trazer um outro assunto interessante que a gente poderia estar falando, que eu acho muito importante esses alertas, né? É uma função também da escola fazer esses alertas. E mais importante ainda é quando a gente tem adolescentes conscientes, né? Que vivem isso no dia a dia, para poder trazer o seu exemplo para que outras pessoas também possam estar ouvindo e também modificando algumas atitudes. Então, nós vamos nos despedindo e convidando vocês a seguirem o nosso canal, a curtirem, né? A divulgarem a nossa conversa de hoje e as demais que nós temos lá no canal. Então, até a próxima, galera, onde nós estaremos de novo aqui com outros assuntos interessantes. Muito obrigada e tchau!